Buen día, ¿cómo va? Qué bueno. Podemos, podemos hablar un portuñol. Bueno, bárbaro. Eu estive preparando la entrevista. Sí, Bom, Renato, você é licenciado em matemática, licenciado, realizou um master na Universidade de São Paulo. sim. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico, me especializei na área têxtil, né? Aham. Fiz a minha especialização na área têxtil. Depois que fiz a especialização na área têxtil, eu fiz licenciatura em matemática também, para poder ministrar aulas, e fiz até o terceiro para o quarto ano de física na USP. Depois fui embora de São Paulo, fui trabalhar no interior. Quando eu retornei, eu fiz master na EASH USP, que é a Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP, onde eu Aí fiz o é que trabalho, você fez na tese sobre o pelo de French Poodle, sim, sim, do cachorro, sim. do cachorro. Foi lá que eu fiz, né? Perro. Perro. E, e foi lá que eu fiz o trabalho. Esse trabalho, na verdade, eu fui durante muitos anos professor do Senai São Paulo. Senai, não sei se você já ouviu falar, é uma instituição aqui no Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Industrial. Eu tenho aqui Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, de São Sim, Paulo. sim, que na verdade ele ensina ticos as pequenas noções da indústria, né? Ah, E foi lá que eu comecei a desenvolver esse projeto pelo de Poodle, com eu e mais 3 alunas. Eu na época em que eu dei aula no Senai, eu dava aula para o primeiro e o último semestre do curso. Então, o que acontece? Eu, no primeiro semestre, eu instigava, quer dizer, eu cutucava os alunos a pensar cientificamente, né? ah, Eu dizia para eles assim que um trabalho científico não precisa dar certo. Um bom trabalho interessante. científico um bom trabalho científico é aquele que você tem tudo escrito. E se ao final do teu trabalho científico você chegar à conclusão que não deu certo e você tiver ali todo ele escrito, você fez um trabalho científico. Porque amanhã, se alguém for pesquisar aquele assunto, vai dizer assim, não vou partir para esse lado porque eu vou dar com os burros na água. Então, é um trabalho científico. Então, os alunos traziam as coisas mais loucas do mundo para a gente tentar desenvolver. E uma aluna, uma vez, me trouxe o pelo do poodle e falou assim, professor, eu tenho vários poodles em casa e é uma dó, a gente corta o pelinho fica lá, aquelas histórias, né? Eu Como dentro... também. Eu comecei da mesma maneira. Eu tenho quatro cachorros, um Poodle. Eu olhei que seu pelo é similar ao lao de ovelha. Eu comecei a investigar. Sim. E aí eu sei que nós começamos a investigar e chegamos à conclusão que o pelo do poodle ele tem as mesmas características físico-químicas, se eu estiver falando grego, você me corta, que é a lã do carneiro. A Ah, única diferença é a seguinte, a lã do carneiro, pelatosa, você corta o animal e deixa ele peladinho. Então o pelo é um pelo longo. Nós chamamos, tecnologicamente falando, de pelo longo acima de 40 milímetros, certo? Abaixo de 40 milímetros nós chamamos de pelo curto. aham. Então, o pelo do perro, do poodle, ele é considerado curto. Então, na hora de você fiar esse pelo, ele tem que entrar numa fiação, não fibra longa, mas uma fiação fibra curta, só. E um outro segredo que tem é o cheiro, né? Nós tivemos que desenvolver um processo químico aonde você retira
o cheiro do pelo. Fiar, você não consegue fiar. Você tem que fiar ele sem lavar. Fiar antes de lavar o pelo? Sim, primeiro você faz o fio, depois você lava. Se você lavar primeiro, depois for fazer o fio, ele, no Brasil, chama de feltrar. Ele vira um feltro. Ele vira não vira uma massa de fio, vira uma massa fibrosa. Ele vira um no-woven, um não tecido. Né? Você não consegue fazer um fio, você consegue fazer um no-woven, um não tecido. E a partir daí foi quando a gente desenvolveu o projeto. Desenvolvemos numa fiação aqui de São Paulo, na Paramount Lã Sul, que por sinal hoje é a única fiação de lã que tem no Brasil. Na verdade, eles têm uma unidade aqui em São Paulo, uma unidade no Rio Grande do Sul, e o pessoal lá me conhece, me ajudou a desenvolver. Eu desenvolvi na época 1 tonelada de fio. Desenvolvemos 1 tonelada de fio e aí fomos para participar de feiras, eventos e ganhamos prêmio. E aí depois as meninas se formaram, eu fui embora de São Paulo pelo Senai, fui para o interior e quando eu retornei, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer master. Aí procurei a USP, né, apresentei o trabalho e eles adoraram e aí eu fiz todo... Porque assim, na verdade, na época em que eu fiz o técnico com os alunos, a gente foi muito no erro e acerto. Deu certo, deu errado, deu certo, deu errado. E eu precisava provar tecnicamente. Sim. Deu certo. Né? Eu precisava provar tecnicamente que deu certo. Então, porque o meu trabalho de mestrado exatamente é provar física e quimicamente aquilo que eu falei que eu achava que era. Né? Claro. E aí fiz o trabalho. E aí foi quando a gente fez o trabalho e aí apareceu... Para mim foi uma surpresa. Porque eu sou muito... O pessoal fala que eu sou muito cutucão. Eu vou cutucando as coisas. E assim, eu comecei a dar algumas aulas grátis na USP, exatamente para falar do meu trabalho. Até que um dia, a Central USP de Notícias, que a USP tem uma rádio, me procurou e falou assim, você não quer dar uma entrevista sobre o seu trabalho? Eu falei, opa, vamos embora. Aí dei entrevista sobre o trabalho. Eu dei uma entrevista numa quarta. Na sexta-feira, a Globo, uma televisão aqui de São Paulo, me procurou para dar uma entrevista. Aí, Globo, Record, aí foi embora. Jornal, revista, né? Aí, e nesse meio tempo, assim que eu terminei o meu trabalho de mestrado, até por segurança minha e das meninas, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu vou morrer pobre porque sou uma pessoa muito honesta, né? Então, na época em que eu retomei o trabalho para fazer o meu mestrado, eu procurei as meninas. Falei, olha, e aí? O trabalho é nosso. Aí elas falaram assim, não, pode tocar. Quando o trabalho deu certo, que a gente fez, eu mostrei tecnicamente que dava certo, eu chamei elas de novo e falei, olha, é o seguinte, eu vou patentear. Eu vou fazer uma patente. Vocês querem entrar? Você ficou na patente agora ou não? Eu tenho uma patente onde está patenteado o processo. Eu patenteei, está patenteado o processo. Agora estamos patenteando a sigla, porque assim, você deve saber porque você é técnica. Lã de carneiro é WO. Uhum. Algodão, CO, e o nosso nós estamos patenteando o WD. Lã de cachorro. Lã de dog. Entendeu? Estamos então, a patente nacional já saiu, e agora a gente está trabalhando para a patente internacional, né, para poder patentear internacionalmente. Na verdade, assim, a minha ideia agora, o meu foco agora é conseguir algum patrocinador, alguém que patrocine, para que eu possa fazer isso de maneira industrial. Eu já fiz uma vez industrial, deu certo. Só Mas que hoje introduzir no mercado. Sim, hoje o grande problema para eu introduzir no mercado, qual é? Um poodle, isso pesquisado, eu pesquisei bastante tempo,
entre o toy e o Volumen 700 gramos de pelo big por ano. por ano. Assim, o big dá um pouco mais, o toy dá um pouco menos, mas na média do poodle você tem 700 gramas por ano, Eu né? estou investigando o mesmo com meu cão, com veterinárias. Eu achei o mesmo problema. O volumen não é muito, é pouco. Sim. Esse é um Agora, problema. agora o que eu pensei em fazer? Entendeu? E aí, se você quiser, podemos ser parceiros, né? Na ideia. É assim, se eu estiver falando grego, você me corta. Existe um processo de fiação que chama roca manual, artesanal. Eu conheço. Sim, na roca artesanal eu consigo fiar 100 gramas. Então, qual era a minha ideia aqui? Né? Eu não sei como é o esquema aí no Uruguai. Inclusive, uma vez eu fui para uma feira internacional na Croácia apresentar o trabalho sobre o pelo do poodle. E aí falei, papapá, e tinha uma banca na frente da minha apresentação que ia fazer perguntas. Aí o cara perguntou assim para mim, mas como é que você vai coletar o pelo? Ah, Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou coletar o pelo em pet shop, tá. Ele falou assim, olha, na Europa se corta o pelo do cachorro em casa. ah, Eu tive, eu pode tive, a, ser sen- artesanal. eu tive a sensação que eu tinha cortado minhas pernas no joelho, porque eu fiquei sem chão. Então, qual era a ideia? A minha ideia? Pegar o pelo, né, de maneira artesanal, né, fazer o fio, e depois, de maneira artesanal, fazer roupa para animal, ou para pessoas, né, para humanos. Não sei como é que ficou, não sei como é que está a tua pesquisa aí, mas o ser humano não quer usar. Ser humano como? Não quer usar. Acha que roupa com pelo de cachorro não dá certo. Não gosta. Não Né? Eu gosto. acho, eu acho um absurdo, porque a gente... e o Uruguai é um país que é assim. Vocês usam muito couro de boi. E quem já visitou um curtume sabe que o cheiro é insuportável, né? Então, o que acontece? É um pouco de preconceito, né? Vou usar roupa de cachorro. Prejuízo de roupa de cachorro, você mata o cachorro. É, eu lembro que eu apresentei numa vez numa feira exatamente isso, quando eu fui com as meninas, né? Aí o pessoal pergunta assim, como é que vocês arrumam o pelo do cachorro? Eu falava assim, eu brincando, né? Eu falava assim, olha, a gente vai cortando o pelo com a tesoura. Se ele latir muito, a gente espeta a tesoura nele e ele morre, a gente acabou de cortar. É brincadeira, né? Mas assim, o pessoal acredita exatamente que a gente mata o animal para poder tirar o pelo. Não, a gente não conhece bem as fibras, tecnicamente. A gente não pensa que viste pelo de lã, de outros animais. Quando você diz eu quero fazer vestimenta como com pelo de poodle, e pensa, não, horrível, eu não gosto. Mas no pet shop, acá, os veterinários pensam, eu tenho clientes que adorariam ter roupa com pelo de seu cachorro. No próprio cachorro, talvez, ou nele mesmo. Muito artesanal. A proposta poderia ser artesanal. Por exemplo, eu tenho um perro, eu corto seu pelo, eu hago um fio, eu tejo, eu me hago minha própria roupa. Vamos supor, você pode fazer, você pode juntar o pelo, né?
quando for fiar,